Boa noite. Hoje é dia 17 de maio. Deixa eu ver se tem som, porque ontem estava. Boa noite. Então, hoje é dia 17 de maio, de 8 horas e 54 minutos. Boa noite. Isso, tem som. Daqui a pouquinho nós vamos conversar sobre a síndrome do saco cheio, né? Tem que até que dar risada, saco cheio. O que é isso, né? É a síndrome de burnout, o burnout, né? Que infelizmente hoje é muito comum no local de trabalho e também uma das principais causas do afastamento das pessoas do ambiente profissional, né? Nós vamos conversar um pouquinho. Eu comecei um pouco mais cedo para testar o som, porque ontem caiu, ficou sem som, então hoje entrei um pouquinho mais cedo. Daqui a pouquinho a gente começa, 9 horas. Assim que entrar, só entrando, a gente já começa a conversar. Hoje, se não me engano, hoje já estão fazendo. A gente começou esse nosso afastamento no dia 16 de março, se não me engano. 16 de março, né? 16 de abril, 30 dias. 17 de maio, 60 dias. Então nós estamos 60 dias nesse processo aí de distanciamento social. E nesses 60 dias, né, quantas coisas aconteceram no mundo, quantas coisas aconteceram no nosso país e estão acontecendo, e principalmente, né, a mudança de vida que todos nós acabamos passando. E não é fácil, né? Isso vai gerar na gente um monte de situações. Oi, Eliana, Septi é Teran, ela não está entendendo, não deve estar entendendo, mas muito thank you por estar aqui hoje com a gente. Mas é muito importante o que a gente vai conversar aqui hoje, né? E nesse período todo de afastamento, nós vamos enfrentando grandes problemas na ordem emocional, na ordem pessoal e problemas, né, que querendo ou não já vinham influenciando a nossa vida já há algum tempo. E é isso que a gente vai conversar hoje, né, sobre esses problemas que nós estamos enfrentando e o que é essa síndrome do saco cheio? Tão comum nos nossos dias, né? Tão comum, boa noite Cida, tão comum nas nossas relações, naquilo que nós vivemos. Então é isso que a gente vai conversar um pouquinho, tentar colocar algumas observações, explicar o que é, quais os sintomas, como é que a gente pode se prevenir, diminuir esses efeitos. Boa noite, Cida. Então é esse o nossa conversa hoje. Espero que vocês gostem da nossa conversa. Major Santos, tudo bem? Tudo bem? Como é que está nesse afastamento? Eu tenho visto aquilo que você vem fazendo, o anel, a baioneta, tudo aquilo que vem fazendo lá na sua oficina, muito bacana, né? É um talento novo que eu não sabia que eu estou conhecendo agora, um talento novo do senhor, né?
Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. A gente não dá muita importância para um monte de coisa nas nossas vidas, mas elas afetam profundamente o nosso desempenho, o nosso bem-estar. Agora há pouco eu estava zapeando a televisão antes de começar e passei na CNN, passei em alguns canais, e é impressionante como a TV hoje ela tem a capacidade de tirar da gente a nossa tranquilidade emocional, né? Parece uma coisa boba, mas ela tira. Boa noite, Edson, como é que você está? Então ela tira bastante a nossa qualidade emocional, interfere muito no nosso desempenho, né? E pior ainda, né? Ela diminui muito a nossa qualidade de vida. Então a gente tem que tomar muito cuidado hoje em dia, inclusive até com o que nós estamos assistindo, para que a gente não seja vítima dessa situação aí meio conturbada. 9 horas, então hora da gente começar a nossa live. Então, o que é síndrome de burnout, né? Ou mais conhecida assim como a síndrome do saco cheio. Então, como eu falei, alguma das situações clínicas que mais afastam pessoas do local de trabalho. Ela é tão séria que, além do afastamento do local de trabalho, ela vai provocar também outras reações, como desencadear depressão, desencadear ansiedade, desencadear pânico, desencadear outros transtornos de relacionamento, de convívio social. Enfim, é uma síndrome que gera problemas assim dos mais variados. Então, o que é principalmente, né? A síndrome de saco cheio, ou de burnout, ele é um esgotamento, né? É classificado como um esgotamento físico, mental e emocional. Ele é classificado no CID-11, né? Que é o Código Internacional de Doenças, no CID-11. E é classificado não é classificado como uma condição médica, né? É um estado de exaustão emocional, mental, frequentemente física, causado por um estresse prolongado ou repetido, né? Constante. Então, essa é uma das situações, né? E também esse estado de exaustão física e emocional também está ligado à parte emocional, né? Boa noite, Rosa. Da não realização, no sentido de não realização da sua vida, da vida pessoal, profissional, quando você vê que as coisas que você faz não te traz um retorno, né? Você não se sente prestigiado, não se sente ouvido no local de trabalho, no meio profissional, em vários locais que você vive. Então isso vai trazendo para você um sentimento de incapacidade, né, de desânimo em vários sentidos. Então a primeira coisa em tudo isso é a questão da exaustão. Por que da exaustão? Porque normalmente a pessoa que passa por isso ele é muito competitiva, meio workaholic, né? Por exemplo, que trabalha demais, às vezes não dá tempo nem de se cuidar, então ele vai entrando num processo competitivo muito grande entre ele, né, e as pessoas do local de trabalho que ele tem. E isso vai provocando também, né, um distanciamento. A pessoa começa no local de trabalho a se distanciar das pessoas, ela começa a se tornar mais pessimista, ela perde sua eficácia profissional, então ela vai se tornando assim, sem realmente vontade de trabalhar. Então ela acorda de manhã e já se sente desanimada, sem vontade, sem ânimo, chega no local de trabalho ainda mais sem vontade ainda, né? Ela começa a ficar extremamente irritada, ela fica ela fica com ansiedade, com insônia, ela começa a se isolar e começa a desenvolver também uma certa apatia, né, pelas coisas. Então olha só como isso vai gerando. E isso também vai levando, você vai trazendo isso para casa e para suas relações com seus familiares, com seus parentes, tudo isso. Então a gente precisa entender que essas alterações de comportamento, de atitude,
elas vão gerar também transtornos de várias ordens, né? Como eu disse, de ansiedade, de depressão, pode gerar um certo pânico, pode gerar uma desrealização, a pessoa começa a não se sentir confortável, não se sentir bem aonde está, sabe? Tudo para ela fica muito pesado e ela não consegue mais ter uma vida profissional muito equilibrada. Então, isso vai, evidentemente, né, levar ela a um tal estado onde ela vai ter que procurar auxílio médico, clínico, psiquiátrico, terapêutico, para poder se recuperar, né, e para poder voltar a ter uma vida mais tranquila, mais normal profissionalmente. Mas basicamente a síndrome de saco cheio é quando eu fico realmente, né, de saco cheio. Boa noite, Lenice, Neide, do meu trabalho, né? Nada me dá, eu não tenho mais prazer ali. Então ela é muito ligado ao ambiente profissional, porque ela causa esse afastamento, como eu disse, né? É uma das maiores causas de afastamento do trabalho, é a síndrome de burnout. E você vai encontrar, a gente vai ver agora nesse processo que a gente está vivenciando, principalmente o pessoal da saúde, da educação, o que ocorre, onde ocorre muito mais, até antes desse processo todo, os que mais sofriam com síndrome de burnout eram os professores, né, que tinham essa crise, saco cheio, o pessoal de atendimento ao público, pessoal da área de segurança, pessoal de vários setores, né? Por quê? Porque com o tempo você começa a perceber que a tua opinião não é muito valorizada também, né? No local de trabalho, é onde você convive. E isso vai desestimulando a pessoa e tirando o prazer, né? E a perspectiva de crescimento, de evolução profissional. E isso vai gerando esse processo de decepção. Ao mesmo tempo, ele começa a ter uma dificuldade social muito grande de se realizar, de se relacionar, de se comprometer com as pessoas, de viver junto com as pessoas. Então isso é muito complicado, né? Muito sério também. A gente tem um caso aqui recente, né, de uma apresentadora, jornalista da Rede Globo, não vou citar o nome dela agora porque eu não me lembro, né? Apresentava um jornal bem de manhã na Globo, e ela foi afastada durante um tempo por estar com síndrome de burnout, e aí o burnout, né, como alguns falam, e ela retorna, é demitida e depois entra com processo, retorna de novo e está afastada. Então a gente tem profissionais, a gente vai encontrar profissionais de vários setores. Nós vamos encontrar médicos, psiquiatras, psicólogos, policiais, professores que simplesmente não têm mais vontade de trabalhar. Por isso que o apelido, né, dessa síndrome é a síndrome do saco cheio. Sabe aquela sensação de saco cheio mesmo? Eu não aguento mais isso não tem mais sentido para mim, né? Então é a famosa síndrome de saco cheio, síndrome de burnout. Como é que a gente pode cuidar disso, né? Como é que a gente pode resolver isso? Precisa tomar remédio? Precisa ser medicado? Depende, né? O importante é que você primeiro de tudo procure um acompanhamento clínico para ver se além da síndrome de burnout você não tem um processo depressivo, um processo de ansiedade ou um outro tipo de questões físicas, né? Porque essa síndrome, o que acontece? Você provoca em você insônia, você tem uma péssima qualidade do sono, você dorme mal, se alimenta mal, e isso vai gerando também problemas na ordem de saúde física tua. Então, quando você percebe essa situação, boa noite, Neide, você precisa passar primeiro, né, fazer um acompanhamento clínico, fazer um exame geral para ver a sua situação clínica e cuidar da situação clínica que aparecer, procurar um terapeuta, um psicólogo para ver, né, para resolver as questões emocionais que estão envolvidas, e até mesmo se for o caso, tiver outras coisas comprometidas, como ansiedade, depressão e outras questões de saúde mental,
procurar a terapia adequada e também procurar a medicação adequada. Mas a princípio é procurar um clínico, né? Fazer um check-up aí, ver como está a sua situação, o que está acontecendo. E boa noite, tia Melinda, Rubens. E com esse diagnóstico na mão, você procurar um terapeuta para verificar, para testar essa síndrome e aí até mesmo pedir o afastamento do profissional para você se tratar. Rosa, tudo bom? E a gente vai perceber que até mesmo em casa, nesse período de afastamento, a pessoa que tem essa síndrome do saco cheio, ela começa a ficar muito impaciente dentro de casa, muito intolerante. E isso vai gerar briga, confusão, vai gerar transtornos e pior de tudo, né? Como ela não pode muitas vezes sair, ela não pode se ausentar do lar, a coisa vai se agravando, vai ficando cada vez pior, né? Então é por isso que é importante a gente criar algumas atitudes para poder se prevenir disso. Como é que a gente pode se prevenir na hora que a gente percebe que tem esse tipo de situação? Eu já venho falando isso alguns dias aí durante a semana, que é uma prática que é a mudança de comportamento, de atitude, de hábitos, né? Então você vai ter que procurar. Boa noite, Rubens. Eu vou ter que procurar mudar comportamentos, mudar atitudes, mudar a relação comigo mesmo. Como eu falei com vocês, né? Agora há pouco fui assistir o jornal e aquilo tirou todo o meu ânimo, né? Estava preparado para fazer as coisas aqui, tudo. Gente, menos de 2 minutos, você ouvindo a forma com que as pessoas estão transmitindo as informações, isso afeta profundamente a nossa parte emocional, né? E com isso o que acontece? A gente vai se desequilibrando. Então se você já tem problema de ansiedade, depressão, síndrome do pânico, síndrome de Burnout e outras coisas, e boa noite, tia Melinda, e ainda se envolve nessa questão dessas informações, dessa notícia, aí vai ficar muito complicado. Mudança de comportamento, mudança de atitude, autoconhecimento, isso tudo vai te ajudar. Meditação, né? Meditação é muito importante. Por que eu estou falando muito de meditação, mindfulness, essas coisas todas? Tédio. O Neide, o tédio é diferente da síndrome da síndrome de saco cheio. O tédio, você fica entediado ali, né? Mas é diferente. O burnout, o saco cheio, você fica estressado, você fica irritado, você fica nervoso, intolerante, né? Você perde a paciência muito fácil, você briga, discute. Então, o tédio é uma parte, né? Você pode sair do tédio e chegar a essa síndrome de saco cheio ou síndrome de Burnout. Mas tem uma certa diferença. O tédio, ele talvez seja o início, né? Eu não vou dizer que seja ainda porque não existem estudos confirmando isso. Mas há diferença entre tédio e a síndrome do saco cheio, né? O tédio ainda é uma coisa mais leve. Você se mudar de trabalho, mudar de emprego, de setor, de repente você melhora. Mas quando eu estou com a síndrome de Burnout, não adianta eu mudar de emprego, não adianta eu simplesmente deixar de lado. A coisa já está tão séria, está tão impregnada em mim, que eu preciso de tratamento, tá? Por isso que é a diferença. O que mais que a gente pode colocar também? A gente vai encontrar também no local de trabalho a questão da competição, né? Normalmente a pessoa que tem síndrome do saco cheio é extremamente perfeccionista. Ela gosta das coisas muito certinhas, muito, sabe, no seu lugar. E às vezes ela vai trabalhar em local que o convívio não vai permitir que isso seja desse jeito. E isso vai provocando nela um estresse muito grande. Como eu disse, né? Na síndrome de Burnout é um sintoma de um estresse prolongado ou repetitivo. Então, o que é o estresse prolongado? Todo dia chego lá,
a minha mesa está desarrumada, né? Mexeram na minha mesa, mexeram na minha gaveta, as coisas que deviam ser entregues no horário não foram entregues naquele horário, eu fiz as coisas de um jeito, o outro não fez, eu estou sempre fazendo tudo certinho, os outros não fazem, aí eu chego no horário, o outro não chega. Então tudo isso vai deixando a pessoa nesse estado mais e mais nervosa, irritada, antissocial, sabe? Vai brigando, vai perdendo a paciência, vai perdendo o controle e aí é obrigado a se afastar. Então essa é a grande diferença entre o tédio e a síndrome do saco cheio, síndrome de burnout. Isso vai mexendo também com o quê? Né? Com nossos relacionamentos. Porque quando eu estou falando aqui do trabalho, é porque tem um afastamento do local do trabalho. Mas quando eu estou com essa síndrome, eu volto para casa, eu tenho meus relacionamentos, eu tenho minha família, eu tenho os meus filhos, né, tenho meu esposo, minha esposa, meu companheiro, minha companheira, tem tudo isso. Eu levo todo esse estresse, toda essa situação para minha casa, para as pessoas que convivem comigo. E aí eu começo a me tornar uma pessoa extremamente indesejada, extremamente angustiada, porque eu começo também a ficar irritado numa festa, num churrasco, no aniversário de um filho, tudo começa a me irritar, tudo começa a me deixar de saco cheio, né? Então por isso que a gente precisa dar uma verificadinha de como é que está a nossa vida pessoal e emocional. Volta a questão da meditação. Edilson, boa noite, Edilson. Vamos pegar assim. Muitas vezes também você vai falar, eu vou fazer uma prece, eu vou fazer. Desculpa, eu estou um pouquinho com sinusite aqui. Você pode estar na igreja fazer a prece, mas você está tão irritado que até o padre te irrita, o pastor te irrita, o irmão te irrita, a irmã te irrita, o estacionamento, tudo está te irritando. Então eu preciso, como eu falei, procurar a orientação clínica, médica, terapêutica, fazer tudo isso para melhorar meu convívio, a minha relação. Feito isso, muitas vezes não é o remédio que vai me ajudar. O que vai me ajudar é a mudança de comportamento, mudança de atitude. E aí a meditação ajuda bastante, principalmente essa meditação mindfulness que eu venho falando, que hoje é muito usada, muito utilizada, né? Qual que é a diferença desse tipo de procedimento da meditação mais usual? É que essa não tem o objetivo do relaxamento, mas tem o objetivo de você parar, se observar, né? Então, nessa tipo de meditação, eu paro e começo a me observar como é, por que eu estou irritado, o que está acontecendo comigo. Eu começo a olhar para mim, né? Para dentro, para entender o que está acontecendo comigo. Então é uma atenção à minha parte interior, ao meu pensamento, ao meu sentimento, ao como é que eu estou internamente, né? É diferente de você relaxar, né? Aquele negócio, vou relaxar aqui, fecha os olhos, respira, né? Acaba até dormindo. Não é esse. É você se observar, é você prestar atenção em você. E aí nesse prestar atenção, você vai se entendendo, vai entendendo o que está acontecendo com você e vai encontrando, né, as respostas que você tanto necessita. Ao mesmo tempo, quando eu faço o processo também de meditação, eu vou serenando a minha cabeça, o meu pensamento. E se lembra que eu disse na semana passada, quando eu falei que nós não... Esse negócio de, eu vou pensar positivo, né? Não vai funcionar. Eu tenho que... Lembra da metáfora da festa, do vizinho que entra na festa? Que você dá uma festa e entra um vizinho, um penetra que não foi convidado, e você fica perturbado, você se perturba todo, perde o controle todinho porque entrou uma pessoa que não estava convidada para a festa, né? Essa é a nossa mente quando vem um pensamento negativo, quando vem uma postura negativa, ou seja, nosso pensamento ele se descontrola, ele quer jogar para fora isso que está incomodando. Só que em vez de diminuir, piora ainda mais a sensação de desconforto. Então qual que é a orientação? Tem um pensamento negativo, uma coisa negativa, não dá atenção para ele.
vai fazer outra coisa. No caso da metáfora, o dono da festa foi cuidar dos seus convidados, foi ver se estava tudo certo, se não estava faltando nada, conversar, dar risada. E com isso, aquele problema, aquele vizinho ali como que estava incomodando, acaba, sabe, fazendo parte também da festa e alguns até se divertem com ele e quando você vê, o problema já não está mais te perturbando. Então eu preciso tirar o foco do problema. Se eu ficar focado no problema, as coisas não vão dar muito certo. Então eu preciso desfocar, né? Então, dentro desse processo da síndrome do saco cheio, da síndrome de burnout, eu preciso aprender a tirar o foco do problema, das situações que me deixam estressado, que me deixam nervoso, irritado, para dar atenção a coisas que me deixem mais tranquilo, mais calmo, mais relaxado, mais controlado e que me faça sentir melhor, né? Então, isso é fundamental para que você tenha uma melhor qualidade de vida e que você possa, assim, melhorar as suas relações pessoais, emocionais e ter o melhor desempenho profissional. Outra coisa, menos competitividade, sabe? Você não precisa competir com todo mundo nem com você. Fazer a tua parte da melhor maneira possível, de uma forma equilibrada, de uma forma bacana, controlar a sua parte emocional. Outra coisa, o que dá para ser feito, entender o seguinte, o que dá para ser feito dentro do seu horário de trabalho, você faz. Acabou o horário de trabalho, deixa o problema do trabalho lá, vá para tua casa e vai viver a tua família, vai viver as tuas coisas, porque não adianta você levar o trabalho para casa, dormir com o trabalho na cama, acordar com o trabalho do teu lado, ir com o trabalho dentro do teu carro e chegar em casa com o trabalho. Você não descansa, você não relaxa e isso vai piorar ainda mais a relação. Então, aprender a ter atitudes mais tranquilas, mais calmas, mais relaxadas, sabe? Colocar uma certa disciplina na tua própria vida, né? Porque muitas vezes você entra no processo de descontrole total do que você está fazendo. E aí fica muito difícil, fica muito complicado. Então, controlar a nossa parte emocional, disciplinar isso, é muito importante para que a gente entenda melhor o que está acontecendo com a gente e a gente possa, assim, fazendo, né, desenvolver técnicas para ter uma melhor qualidade de vida. Então a gente pode procurar um terapeuta, pode procurar para poder desenvolver uma rotina de tratamento ou de compreensão do estado, e aí o teu profissional, o teu terapeuta, o teu psicólogo, tudo, te auxiliar a você a retornar a uma vida mais agradável, mais tranquila, mais confortável. Isso é fundamental, né? Para que você se encontre novamente dentro, sabe, de padrões aceitáveis da sua vida. Boa noite. Alguma pergunta? Neide, alguma pergunta? Deixa eu ver aqui. Alguma pergunta sobre o que eu estou falando? Vocês têm alguma dúvida? Alguém já passou por isso? Quando eu coloquei o nome síndrome de saco cheio, muita gente achou engraçado, né? Porque ainda é um fator ainda um pouco desconhecido de muitas pessoas. Quer dizer, fazer alguma pergunta, a gente pode fazer, que se eu puder te ajudar aqui, te ajudo. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode fazer que a gente conversa aqui e responde, tá? Então, como eu falei, ainda não é a síndrome de burnout, não é ainda algo muito conhecido, né? Não é algo ainda muito compreendido, mas ela causa muitos danos, principalmente, como eu falei, no local de trabalho, na vida profissional de cada um, mas também ela desencadeia uma quantidade de outras situações muito graves, como eu falei, com a depressão,
ansiedade, síndrome do pânico, né? Pensamentos autodestrutivos, despersonalização. Isso tudo vai provocar, ô Mercinha, tudo bom? Vai provocar um monte de situações desagradáveis na vida da gente. Então, muitas vezes, a minha vida profissional não deslancha, não vai para frente, porque... boa noite, Mercia. Porque eu não tô, né, cuidando dessa minha parte emocional. Então, eu preciso... minha irmã está assim, né? Então, Neide, precisa ver com ela, conversar com ela, entender quais os fatores que estão deixando ela assim. Se é no ambiente profissional, se é no ambiente de casa, relacionamento, para poder ajudar. Então seria interessante primeiro, eu sempre falo isso daqui, isso vale para muita coisa. O que é? Né? A gente fazer um inventário, né? Eu chamo de inventário, um inventário emocional. Colocar no papel tudo que está me incomodando, tudo que está me enchendo o saco, no caso, né? Tudo que está me enchendo o saco, tudo que está me fazendo mal para mim. Feito isso, você observa, olha a situação que eu estou aqui. Né? Se você perceber que isso está muito sério, é muita informação, ela está com medo do Covid e se trancou em casa. Olha, isso, então, Neide, isso é bem sério, né? Tem muita gente com muito medo do Covid, tá muito medo até de sair, de ficar doente, de morrer, tudo isso. E não quer ser vista. Eu vou te orientar o seguinte. Depois aí eu posso até te passar uns links assim. Para você passar para ela, tem até uns vídeos meus que eu fiz, tem até uns exercícios de respiração que são bem rápidos. Bem rápidos, são exercícios de 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, são 10 minutos, para ela começar a praticar em casa. Primeira coisa de tudo é entender a situação dela, sabe? Se ela está com medo, se ela está com pânico, ouvir, deixar ela desabafar e não falar, olha, isso não tem nada a ver, isso daqui a pouco passa. Não, se ela está em pânico, se ela está desse jeito, a primeira coisa é fazer com que ela esvazie a parte emocional. Sabe, é sentar do lado, mostrar que você está ali com ela e deixar ela falar todas as coisas que ela está sentindo. Mesmo que você não concorde, mesmo que mexa com você, né? Não se preocupe com isso. Deixa ela esvaziar toda a parte aqui. Depois que ela esvaziar toda a parte emocional dela, os medos... Gente, olha, Neide, não é só a sua irmã, né? Tem tanta gente que está com um medo enorme, porque a forma com que foi... Porque muita gente está com medo desse vírus. Por causa da desinformação, Mércia, né? Por causa da desinformação. A forma com que foi passada a informação do vírus foi de uma forma muito grosseira, muito ríspida, muito dura. E a forma com que que as pessoas estão informando, os meios de comunicação, boa noite, Ana, estão passando, sabe, é muito ruim. Toda notícia, toda informação que eu vou dar para uma pessoa, ela tem que ser dada de uma maneira clara, objetiva, mas sem provocar esse desarranjo emocional, né? Vamos colocar assim bem claramente. O que nós estamos passando hoje? Nós estamos passando por o que é uma pandemia, o que é uma epidemia e o que é uma pandemia. Vamos deixar bem claro para vocês ouvirem. Então, epidemia, por exemplo, nós estamos tendo aqui no Brasil uma epidemia de dengue, né? Ela continua acontecendo. Desde o início do ano nós estamos com um número grande de casos de dengue. É uma epidemia por quê? Porque é algo localizado, no caso só do Brasil, né? Mais principalmente aqui no sul, no Paraná, onde tem os maiores casos hoje, quantidade de maiores casos de dengue. Então isso é uma epidemia. Uma pandemia é quando uma mesma situação, uma mesma doença, o mesmo vírus, ele ataca muitos países ao mesmo tempo. Que é o caso desse vírus, do coronavírus. Ele começa na China, né, ali na cidade de Wuhan. É uma cidade
tem um movimento muito grande, né? E ainda tem histórias aí que não estão muito certas de como surgiu esse vírus, qual a origem dele. Mas o fato é o seguinte: primeiro, esse vírus não é um vírus novo, é um vírus que já estava rolando por aí, só que o vírus ele vai mudando, né? Ele é mutante. Aí ele começa lá na China, ficava dentro da China, só que a China, naquela região da China, ela produz muito tecido que é vendido para a Itália, principalmente naquela região de Milão ali, né? Então, e tem muitos chineses que moram na Itália que frequentam a China, naquela região de Wuhan. E eles se contaminaram ali e levaram lá para a Itália. O problema é que quando chegou na época de inverno, né, um clima muito frio, e na Itália, naquela região, a quantidade de gente, de pessoas muito idosas é muito grande. E aí teve toda uma situação de descontrole, né, que começou a ter uma quantidade de vítimas muito grande. Porque era uma doença nova, não sabia quais os protocolos, nem isso. E isso começou a despertar um pânico muito grande. Aí da Itália foi para a Espanha, foi para a Europa, da Europa pra, né, ela vai para os Estados Unidos, para o Canadá, e vem aqui para o Brasil também, que chega aqui provavelmente na época de Carnaval, que teve uma quantidade muito grande de Carnaval, festa de Réveillon. Em Manaus tem muito índice de coronavírus, porque vem muita gente de fora por causa das fábricas estrangeiras que tem lá. E esse vírus vem para cá. Ele é pouco estudado, ele é pouco conhecido, e a forma com que veio assim de uma forma muito mal explicada. Então o que acontece? Primeiro ele não causava nada, e de repente ele virou o inimigo público número 1 do mundo, porque fechou comércio, fechou indústria, fechou tudo, né? E isso causou um pânico, porque nenhum sistema de saúde estava preparado para a quantidade de pessoas que estavam sendo contaminadas por esse vírus. Bom, mas esse vírus, como eu falei, esse vírus ele estava rodando aqui no Brasil, provavelmente, segundo a Fiocruz, desde janeiro. Mas há indícios que talvez desde o ano passado ele já estava tendo. Ele tem vamos dizer assim, um processo letal para 5% das pessoas que forem acometidas por ele. Ou seja, de cada 100, 5 pessoas vão ter problemas mais sérios com ele. 85, 90% vão ter poucos sintomas, e às vezes nem perceba que tenha. Por isso que é o grande perigo hoje, que uma boa parte das pessoas tem o vírus, mas não desenvolve nenhum tipo de doença. Então, o que acontece? Na hora que ele espirra, na hora que ele pega com a mão suja em alguns locais, se tiver uma pessoa mais suscetível, ela vai acabar contaminando o local. Mas a grande maioria, 90%, não vai acontecer absolutamente nada com ela. 5% são idosos, pessoas com comorbidades. O que é comorbidades? Doenças cardíacas, diabetes, obesidade e outras coisas. E principalmente, né, a baixa imunidade ou a baixa questão. Às vezes a pessoa está com um monte de outros problemas e isso vai piorar. Só que a forma com que foi colocada é como se fosse todo mundo fosse, vamos dizer assim, morrer de coronavírus, fosse uma coisa assim horrorosa, fosse todo mundo morrer disso daí, né? E foi assim que foi vendida. Olha, vai chegar o pico de janeiro, fevereiro, março, abril, e esse pico nunca chega, essa curva nunca baixa. E as imagens que foram colocadas, né? Isso vai mexendo com a parte emocional das pessoas. Isso vai tirando as pessoas do senso, da razão, né? E isso vai mexendo. Isso que eu estou falando, né, Mércia, estou falando também aqui para a Neide, isso pegando pessoas que têm uma sensibilidade maior, estão com problemas emocionais maiores, como ansiedade, depressão, pensamentos suicidas, síndrome do pânico e tudo isso, vai agravando, né? Por isso que aumentou muito a violência doméstica, aumentou muito, você tem uma ideia, até antes dessa pandemia, no Brasil, existiam 4% da população, segundo a pesquisa, com depressão.
A pesquisa refeita agora em abril dá dando 8%, ou seja, dobrou o número de pessoas depressivas. Então, o que existe é uma má informação. É uma má informação enorme. Eu falo isso aí porque eu tenho conversado com pessoas que tiveram o coronavírus, não foram 2, 3, já são várias pessoas com quem eu conversei, perguntando quais os sintomas, né, o que está acontecendo. Conversei com pessoas que ficaram internadas, então eu venho acompanhando, assim, conversando com várias pessoas que passaram por isso, né? E para entender como é que isso acontece. O problema maior nem é exatamente o vírus, mas o preconceito que as pessoas estão tendo com quem teve o vírus. Aí começa um monte de especulação. É ciência, é religião, um fala uma coisa, outro fala outra coisa, e já virou também outras questões políticas e um monte de situação. Então, quando eu começo a entender de fato o que é a situação, como ela funciona, e começo a me tranquilizar e tomar as medidas básicas, né, de segurança, de cuidados. Olha, eu tenho uma irmã que trabalha em clínica médica, então todos os dias ela sai de manhã, ela trabalha de segunda a sábado. Eu tenho um cunhado que trabalha em São Paulo, né, que tem que ir de condução e voltar. Então eu também estou preocupado. Eu tenho uma irmã, tenho um cunhado. Esse meu cunhado tem a minha irmã, tem o meu sobrinho. Então isso também, né, claro que afeta todo mundo. Mas você tem que entender, conhecer isso tudo para se tranquilizar. Eu tenho a minha mãe que tem mais de 60 anos também, né, que ela ficou também muito preocupada por causa desse excesso de informação, por esse excesso. As pessoas falam, olha, morreu tanto, mas não fala quem está salvo, dá ênfase muito ao negativo, ao ruim. E isso vai trazer para você uma carga emocional negativa muito grande, muito perigosa. Tem muita gente morrendo, não do vírus, mas vem morrendo porque de pânico, de medo, né? De não saber lidar com isso. Aí a pessoa acaba entrando em colapso, como a Neide falou aqui, não sai de casa, tem medo de pisar na rua, e isso tudo vai provocando problemas enormes, né? E a gente tem policiais trabalhando, médicos trabalhando, enfermeiros trabalhando, motoboys trabalhando, gente trabalhando em indústria, tudo isso, o mundo não parou, gente. 70%, por incrível que pareça, 70% da parte econômica do estado de São Paulo está funcionando. Não está funcionando aquelas coisas que são mais próximas a gente, né? Que são os bazares, as lojas pequenas, barbeiro, cabeleireiro, coisa assim que faz falta, né? Que é do dia a dia nosso. Mas tem muita gente ainda trabalhando, indo atrás. Mas então é importante que a gente coloque a cabeça no lugar para poder... que tá falando? O médico falou que respirar o mesmo ar na máscara ruim, né, é um veneno. O que acontece, né, ô Neide? Você quando a gente está respirando, eu inspiro o oxigênio, né, e solto o gás carbônico. Se eu fico muito tempo com a máscara, eu tô respirando novamente aquele gás carbônico. Eu não estou respirando o oxigênio. Então eu não posso ficar também muito tempo com a máscara. O interessante é o seguinte. Inclusive até ver o médico falando, acho que veio também essa entrevista nele. Quem trabalha no supermercado que fica com a máscara o dia inteiro, né, precisa em algum momento trocar, sabe? Trocar o ar do pulmão, senão a coisa vai trazer outros problemas, né? Então o que o importante é fazer? Se você está em casa, vai para algum local, coloca a máscara, vai até o local, faz o que você tem que fazer, volta, tira, fica na sua casa, respira, sabe? Faz a higiene, limpa as mãos com... respira e não estamos respirando certo. Exatamente, Ney. Outra coisa, gente, o álcool gel ajuda, mas o mais correto é você lavar a mão com o sabonete, né? Então chegou em casa, deixa o sapato na entrada, não entra com o mesmo sapato, nem com o mesmo chinelo em casa. Já pega a roupa, coloca no saquinho, coloca na máquina de lavar, lava com cândido, né? Cuida disso daí. Pegou a máscara, coloca no hipoclorito ou na cândida, né? Mas para ficar ali dentro, lava, desinfeta e depois passa
para depois você usar, mas evitar de ficar usando muito tempo a mesma máscara, porque pode realmente provocar isso. Você não vai ficar doente do coronavírus, mas vai trazer outras consequências. Tá vendo como tem um monte de informação ainda que está muito maluca? Então a gente precisa aprender a lidar com as informações. E, gente, vamos ter bom senso, sempre bom senso. Né? Como eu falei aqui, boa noite, Rosimeire. A gente não pode esquecer que tem muita gente que precisa ir no médico porque tem que fazer tratamento dos rins, tem que ir no médico, tem que fazer tratamento cardíaco, de diabetes, e essas pessoas não estão indo no médico, né? Não estão fazendo suas consultas, e isso gera problema. Então, eu preciso aprender tudo isso, mas acima de tudo, escolher as informações adequadas para o seu cérebro, para o seu bem-estar emocional. Evitar ao máximo você se contaminar com o pânico, com o desespero, com o medo, e entender que as pessoas que estão com pânico e com medo, elas precisam de compreensão, elas precisam serem tranquilizadas, né? Elas precisam conversar, desabafar, para falar o que está acontecendo. Boa noite, Rosimeire. Para saber o que está acontecendo, para conversar legal com elas, tranquilizá-las, né? Por isso que eu falo, a ditadura militar... Olha, essa questão ditadura militar, no momento, Neide, o que a gente precisa mais, né, dentro da nossa casa, dentro da nossa família, criar posturas de proteção emocional e mental. Questões políticas, questões que estão fora da nossa alçada, aí vai entrar uma questão que eu particularmente acho melhor a gente sempre trabalhar. É com a nossa fé, com a nossa crença, fazer as coisas da melhor maneira possível, né? Criar posturas que nos tragam mais calma e tranquilidade. Não que tragam pra gente ódio, sabe, raiva, porque isso vai piorar. Olha, uma noite mal dormida, uma má alimentação diminui a tua resistência imunológica muito. Então, muitas vezes, você vai ficar doente por causa dos pensamentos, da conduta que você está tendo. E a ideia é você ter uma saúde emocional maior, mais equilibrada, para te dar condições de você enfrentar esse vírus, não só o vírus do coronavírus, mas da dengue, febre amarela, que aliás está tendo vacinação de febre amarela, está tendo vacinação de dengue, está tendo um monte de vacinas que a gente precisa se cuidar. Tem muitas pessoas que estão ficando doentes emocionalmente. Olha, a coisa está muito mais séria do que isso, né? Se a gente não tomar conta, não cuidar, vai embora o coronavírus e vai ficar todo mundo aqui na porta do ambulatório de saúde mental, dos CAPs da região, desesperados, né? E a ideia é que a gente consiga ter, sabe, mais tranquilidade. Por isso que eu falo tanto aqui para vocês, assim, dessa questão da gente criar rotinas de proteção mental. O que é rotina essa rotina de proteção da saúde mental, né? Rotina. Primeira coisa, né? Dormir bem. Gente, 8 horas, uma boa noite de sono aumenta o seu sistema imunológico. Você tem 4 vezes mais imunidade para enfrentar qualquer doença do que uma pessoa que dorme pouco. Então a tua imunidade sobe lá em cima. Uma boa noite de sono. Dormir bem ajuda pra caramba. Alimentar o seu pensamento de coisas bacanas. Então, ler um bom livro, ouvir uma boa música. No momento estamos a preocupação da preservação da vida. Então, para preservar a vida, é isso que eu estou falando, né? Minha irmã faz isso depois de chegar no hospital. Preservar a vida, dormir bem, ouvir uma boa música, assistir um bom filme, conversar com a família, dar risada, sabe? Procurar ter uma rotina no meio dessa confusão toda, uma rotina boa, positiva, ter uma boa alimentação mais natural possível, né? Sabe, comer adequadamente, alimentos saudáveis, sabe, que vão te ajudar a manter um certo equilíbrio.
a meditação, a prece, o gente, auto perdão, se perdoar te ajuda pra caramba. Não parece, mas é um grande remédio. Eu não consigo dormir. Se tiver condição, né, Neide? Se não tiver afastado, pode, é bom também, né? Fazer amor também é bom, principalmente com a pessoa, se tiver junto com o seu companheiro, com a sua companheira, é muito bom. Mas, igual por exemplo, Rosimeire, não consegui dormir. Então, como eu falei essa semana, como é que a gente pode ter uma boa noite de sono? É ter uma boa qualidade, uma higiene, né? Uma higiene do sono. O que é uma higiene do sono? É você, antes de você dormir, 3 horas de você dormir, um bom banho morno, relaxa. Não ficar tomando cafeína, sabe, estimulante, coisa que acelere o metabolismo. Toma um chá de camomila, alguma coisa para dar uma acalmada. Assiste uma coisa bem light, bem tranquila. Não assista televisão no quarto, desliga a TV do quarto, não deixa aquela luzinha vermelha ligada dentro do quarto, não faça isso. Faça uma meditação, né? Uma meditação antes. E tem um exercício que eu já sempre passo para as pessoas, que é bem simples, né? Ela dura pouco mais de 20 segundos, né? Que é você inspirar bem devagar, contando 1, segura, solta o ar contando 1 novamente, depois inspira contando 2, segura e solta contando 2, entendeu? 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, até chegar a 10, né? Se você errou a contagem, volta lá no início, não continua não, volta lá de novo. 1, 2, 2, então inspira 1, segura, solta 1, inspira 2, segura, solta 2. Isso vai te dar demora uns 20 segundos, já vai deixar você mais oxigenado, o cérebro vai ficar mais tranquilo, né? E já começa, sabe, a fazer, programar o teu cérebro. Daqui a pouquinho nós vamos para a cama, né? E vamos descansar, vamos ter uma boa noite de sono. E experimenta fazer isso, depois você me conta se você dormiu bem ou não, Rose, né? Depois você me fala se você dormiu bem ou não. Você vai ver que você vai ter, mas se não, faça isso toda noite, né? E faça, ele é bem rápida, é uma meditação, é uma situação bem rapidinha. O importante é você se preparar para dormir. Então, olha o teu travesseiro, olha o teu colchão, porque isso atrapalha o sono, né? E tudo isso que eu estou falando tem a ver também com essa síndrome do saco cheio. Essas atitudes que você tiver vão te ajudar muito a melhorar a tua relação com as pessoas, né? Inclusive profissional. E relaxa, gente. Tranquiliza. Leia uma coisa positiva. Se você gosta de ler a Bíblia, leia a Bíblia. Se você é de outra crença religiosa, leia um trecho do livro que você acredita, né? Faça uma boa prece, sabe? Mentalize o seu mentor, seu anjo guardião, aquele que você acredita. E isso vai te ajudar bastante a você se tranquilizar, a você ficar mais calma, né? Isso vai te ajudar bastante, bastante mesmo. Você pode, depois você me fala. Toma um chazinho, né, quente, gostoso, um bom banho, 3 horas antes, tá? Porque isso vai baixar o teu metabolismo. E antes de dormir, igual eu falei, uma rotina bem leve, ler alguma coisa tranquila, sossegada. E aí depois vai deitar na boa, tranquila, sem televisão no quarto, sem música, sem nada, né? O importante de ter uma boa noite de sono é ter, sabe, escuridão o máximo, porque a luz que ficar vai atrapalhar você ter um sono mais profundo. É verdade, né? Eu trabalho, eu não consigo dormir o dia e sou cuidadora de idoso. Então, Neide, você pode criar também posturas, atitudes assim, para diminuir esse cansaço, né? Então desliga tudo. Quando você estiver cuidando do idoso, naquela hora que ele estiver descansando, você faz uma meditação. Gente, meditação não é coisa de meia hora, 40 minutos. Você pode fazer uma meditação simples
de 1 minuto, depois para 2, para 5, vai aumentando. 5 minutos de meditação, olha, equivale a 2, 3 horas de sono, até mais. Depende se você fizer uma meditação bem gostosa. Você relaxa, tranquiliza, o seu cérebro volta ao local. Como eu disse, vem pensamento negativo, de vez você ficar lutando com ele, para expulsar ele, deixa ele lá. Vai fazer outra coisa, vai se concentrar em outra coisa, vai fazer uma outra coisa, e daqui a pouco o problema, né, foi embora. Eu vou contar uma historinha rápida, antes da gente encerrar o nosso vídeo, que é uma história zen. Né? O que é o zen? Zen é uma filosofia oriental de comportamento, que é o zen budismo. Então conta a história que Buda, com mais os seus alunos, estavam caminhando para uma região ali onde ele vivia, e chegou uma hora e ele falou para um dos discípulos: olha, eu estou com sede, vai até o rio e pega um pouco de água para a gente. Quando chegando lá, o discípulo dele chegou, tinha um monte de gente dentro do rio, lá próximo ao rio, e a água estava toda barrosa, né? Cheia de barro, estava ruim, não dá para beber aquela água. Aí ele volta e vai falar com o Buda: ó, Buda, a água lá tá suja, tá cheia de barro. Ele falou assim: não tem problema, você volta lá e espera até a lama assentar. E ele voltou e ficou lá um bom tempo. Daqui a pouco, né, aquela lama que estava na água abaixou. Quando viu, a água estava limpa, né? A água estava limpa, clarinha. Ele foi lá, pegou a água e levou para Buda, né? E aí é que é a grande lição: quando os problemas estão muito, a tua mente está muito conturbada, está muito cheia de problemas, de vez de você ficar mexendo, vai sair mais coisa ainda, né? Para e deixa ela assentar, né? Toda a sujeira, todos os problemas, todas as dificuldades vão assentar no fundo do rio e você vai ficar calmo. E é assim que a gente tem que fazer com a vida. Tá difícil, tá complicado, vai passar, né? Fale assim: isso é desnecessário. A preocupação, o nervosismo é desnecessário. Relaxa ali dentro, medita, espera. Daqui 15, 20 minutos você vai ver, a água vai estar limpinha, a água do seu pensamento, você vai estar tranquilo e você pode tomar água tranquilamente. Nele, se ele é budista, o idoso, conversa com ele, né? O budismo tem grandes histórias nessa parte de controle da mente, inclusive o mindfulness veio de uma prática budista. Semana que vem eu vou falar mais sobre meditação, sobre tudo isso daí, para a gente equilibrar o nosso pensamento, a nossa postura. Olha, uma pessoa que dorme bem, se alimenta bem, tem bons pensamentos, tem uma prática, toma sol, né, vitamina D, pratica exercício, tem pensamentos legais, ora, tem uma vida religiosa bacana. Olha, gente, ó, ele vai superar qualquer problema. Nossa, olha, e pega os bons exemplos. Aquela senhora de 103 anos de idade que teve o coronavírus e está bem, né? Pegue os 84 mil pessoas que tiveram e estão curadas, estão bem, né? Pegue aqueles idosos com 90 anos de idade, né? Igual, não sei qual idade que se tem, né, o seu idoso, que já pegaram a gripe espanhola, já pegaram a Primeira, Segunda Guerra Mundial, já pegaram tudo quanto é pandemônio desse mundo, né? E estão bem, né? Então, gente, Deus nunca não vai nos levar fora do nosso horário. Ninguém vai passar por aquilo que não tiver que passar na vida. Tenham consciência disso. Ninguém vai sofrer o que não tiver que sofrer. Então, acredita mais, sabe? Tenha mais fé, que isso vai ajudar bastante a você superar tudo isso. Isso não é loucura. Isso faz parte da vida, né? Isso é demonstrar a nossa crença, a nossa esperança em dias melhores, tá? Então o que eu queria conversar com vocês era bem isso, né? Controle o pensamento, tenham práticas saudáveis, se amem, se gostem. Rose, procura fazer o que eu falei hoje: meditar, vibrar pelas pessoas, por você. Toda semana
Na terça-feira tem a aula do centro, do que eu faço parte. E na quinta-feira eu faço o evangelho. Mas se vocês precisarem, eu sempre falo isso daqui. Todos os dias, de domingo a domingo, nós aqui da EC, nós estamos fazendo grupos de orações. Eu participo às 6h30 e às 7h30. Mas tem outros grupos que fazem constantemente, também fazem. Então, de domingo a domingo, nós estamos orando, nós tiramos alguns minutos para a gente orar por vocês e por nós também. Então, temos grandes resultados muito bacanas nessa questão, na prece, nesse tratamento espiritual que a gente está fazendo. Se precisarem, já falei, olha, entrem na minha parte. Eu estou com um canal agora no Instagram, no Telegram, que é o canal Minhas Emoções, Meus Sentimentos, onde eu estou colocando os meus vídeos que eu estou fazendo aqui e algumas outras coisas. Entrem lá, procurem lá entrem no meu Telegram, né? No Ednilson Rodrigues, e tem lá meu canal Minhas Emoções, Meus Sentimentos. Entra lá e deixem perguntas, peçam alguma orientação, deixem o nome das pessoas que vocês querem que a gente ore por elas, né? Mandem para mim aqui pro Facebook, onde for, passem para mim que a gente vai fazer as orações também. Isso é muito importante. Compartilhem com seus amigos esses vídeos que eu estou fazendo, né? Quanto mais vocês compartilharem, mais pessoas vão ver, mais pessoas vão ser. Eu acredito que a gente vai ajudar mais pessoas, levando essas informações, tranquilizando, levando a palavra de conforto, de carinho para todo mundo. Então, daqui a pouco eu vou colocar esse vídeo no YouTube, vou colocar no Face aqui, vou divulgar novamente. Então, gente, compartilhem, divulguem os vídeos, entrem lá no canal do YouTube, a hora que vocês quiserem, assistam os vídeos. Igual ele tem lá vídeos que eu fiz ensinando meditação, algumas técnicas de meditação, tem vários temas, tem Evangelho no Lar que a gente faz aqui, eu faço aqui toda quinta-feira, que eu posto lá no vídeo, com preces, orações. Então a gente está trabalhando para que a gente passe esses dias aí de afastamento da melhor maneira possível, né? Neide, como eu falei, conversa com a sua irmã, entenda a situação dela, passa para ela os vídeos lá, pede para ela assistir os vídeos. Eu tenho certeza que esses vídeos que a gente está fazendo vai ajudar ela bastante, né? Tem bastante coisinha que vai ajudar e vai trazer boas informações para ela. E tenha uma ótima noite, uma noite tranquila, uma noite próspera, uma noite cheia de fé, esperança, né? E eu continuo falando que as coisas estão melhorando, as soluções estão chegando, pensamentos mais altos, autoestima, isso mesmo, Rubens, grande estima. Se gostar mais de vocês, falei ontem sobre autoestima. Mércia, boa noite, saudade de você também. Edson, todo mundo que entrou, muito obrigado pela participação de vocês. E amanhã a gente está de volta, tá bom? Tenham uma ótima noite, fiquem com Deus e até amanhã.